Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Para quem tá aparecendo aí de perdido hoje, afinal de contas hoje é uma aula de revisão, tem gente meio nova aí na área, muito prazer, meu nome é Leandro Vieira, sou professor de vocês aqui de Filosofia e Sociologia, né? A gente tá numa semana especial, que é uma semana de revisão, vocês já tiveram revisões ontem, né, de português com o Felipe Moraes, tiveram com o Otto de História, hoje tiveram Camila com Biologia, tiveram Alan com Química, e agora eu estou aqui com vocês também para fazer a revisão de Filosofia. A grande intenção para você que está meio perdido é que essas revisões elas servem para você ter um momento em que você revê conteúdos que você observou ao longo do ano. A gente entende que depois de tantas semanas tendo matérias novas, é importante que você dê uma parada, veja, reveja e olhe para conteúdos que você viu anteriormente, porque esses conteúdos, eles vão se acumulando e chega uma hora que você nem sabe mais, ou nem lembra muito mais aquilo que você já viu. Então acaba sendo muito importante realizar, né, e fazer constantemente essas revisões. Essas revisões vão acontecer aqui no ProEnem a cada 8 semanas, tá? Então a gente teve 8 semanas de aula, revisão. Depois vamos ter mais 8 semanas de aula, revisão. Então assim, a gente antigamente fazia, né, essas revisões aos sábados, um dia. Só que assim, um dia só ficava muito corrido. A gente preferiu fazer essa revisão uma semana, parar para isso, porque é um tempo para você se organizar, é um tempo para você colocar o seu planejamento em dia, é um tempo para você realmente conseguir administrar o seu cotidiano aí, para colocar a matéria, né, para organizar a matéria, para poder seguir o restante do seu ano, o restante da sua preparação. Tá? Como eu sei que tem gente nova aqui aparecendo hoje na área, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, a gente aqui no ProEnem, a gente vai lançando, né, constantemente novas turmas. Essas novas turmas, elas vão entrando novos alunos e vai ter uma nova turma sendo lançada agora, uma nova turma lançada com conteúdos do zero, do começo, que é a turma Med Pro 360. Eu sei que hoje, mais cedo, Camila e Alan já falaram com você sobre essa turma, mas eu queria só te contar algumas coisinhas de importantes, né? Se você já é aluno do ProEnem, se você já conhece o ProEnem, se você já é nosso assinante, se você já está acostumado a assistir a aulas com a gente, você sabe de todas as ferramentas que existem na plataforma. Mas tem muita gente que ou já é assinante, mas não conhece, ou não é assinante ainda, nem sabe que isso tem dentro da plataforma do ProEnem. Eu queria falar de 3 coisas que existem na plataforma do ProEnem que eu acho que são importantes, porque essa nova turma vai ter. A primeira é um plano de estudos personalizado. Essa turma, que vai ser lançada, a Med Pro 360, ela é uma turma em que você tem um plano de estudos personalizado, ou seja, você coloca as horas, você coloca os dias que você pode estudar e nós realizamos um planejamento para você, de acordo com seus horários, de acordo com o que você tem disponível, de acordo com o que você pode fazer, com os horários que você realmente tem possibilidade. Uma outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, essa nova turma, né, ela vai ter uma ferramenta que nenhuma outra turma do ProEnem até então tem, né, que é a ferramenta em que você vai poder mandar dúvidas, que é o Tira Dúvidas
literalmente 24 horas por dia. Vai existir uma ferramenta, uma plataforma, em que você vai poder mandar as suas dúvidas e essas dúvidas vão ser respondidas pela nossa equipe em alguns dias. E quando eu falo alguns dias, é porque é óbvio que depois de uma aula, por exemplo, pode ser que tenham muitas perguntas e isso venha demorar a ser respondido, porque ninguém vai responder de madrugada e por aí vai. Mas você nunca mais vai ficar sem dúvidas, né? Quer dizer, sem dúvidas não, com dúvidas. Nunca mais, porque você vai ter um espaço, uma plataforma para você poder mandar as suas dúvidas. Isso é um recurso exclusivo, né, dessa turma do ProMedicina, dessa MedPro do ProMedicina. Uma outra coisa bacana, que a Camila estava com vocês aqui agora, uma outra coisa bacana que eu queria te falar é o seguinte, essa turma, ela tem as salas do Meet. Como assim as salas do Meet? Algumas turmas do ProEnem já existem, já possuem isso, mas essa turma também vai ter, que é um local em que vocês têm encontro em salas do Meet com os professores para poder tirar dúvidas. Então você não quis mandar dúvidas por escrito, você quis ter uma aula com o professor para poder tirar a dúvida. Beleza, vão ter aulas com os professores conversando com vocês, você pode abrir a câmera, falar só para tirar suas dúvidas, são as salas do Meet, beleza? Essa turma também tem acesso ao banco de questões, ou seja, você pode mandar e fazer suas próprias listas de questões dos temas que você bem entender. E essa turma também tem a nossa redação nota 1000, né, que é o ato de poder mandar a redação, receber essa redação corrigida pela equipe do ProEnem, tá bom? E assim, a gente sempre fala que existem duas formas de você assinar o ProEnem, você pode assinar o ProEnem com apostilas ou sem apostilas, né? Você pode assinar o ProEnem tendo a apostila como recurso, receber a apostila física em casa, ou sem apostila se você não faz questão disso. Se você quiser assinar essa turma, né, ela tem um preço promocional que é esse aqui, R$ 33,92, né? R$ 33,92. O preço original lá no site é R$ 39,90. Você pode assinar por R$ 33,92, beleza? Para assinar isso aí tem um descontinho, né? Tem um cupom de desconto sempre e também pode fazer, né, a assinatura da apostila para receber a apostila. Também tem um descontinho no dia de hoje. Basta você ir lá no site do ProEnem, proenem.com.br, não pode mudar aí, né, que a gente tem acesso aí a esse conteúdo, beleza? Gente, chega aí, deixa eu falar com vocês. A gente, né, vamos começar a aula agora, vamos começar a matéria de fato agora, né? Vocês também podem assinar com outro cupom de desconto, que é o cupom Vieira, tá? É mais fácil vocês lembrarem, né, porque eu estou acostumado com o meu nome aí, mas vamos começar de fato a matéria. A gente está na semana 8, né? A gente teve 8 semanas de aula no ProEnem. Se você entrou depois, você pode ter tido essas semanas conjugadas, mas você teve já 8 conteúdos no ano. Você talvez não tenha reparado, mas você teve 8 conteúdos. Vem comigo. Você teve aula de sofistas. Você teve 2 aulas de pré-socráticos, né, que a gente falou sobre os pré-socráticos. Você teve aulas que a gente falou sobre como a filosofia surgiu na Grécia, do mito da filosofia e por aí vai. Você teve aula de Sócrates. Você teve aula de Platão, na verdade você teve 2 aulas de Platão, e aí a gente entra nessa parada de revisão. Esses conteúdos que nós tivemos até então são conteúdos bem recorrentes no Enem. Nós vamos fazer hoje 8 questões. As 8 questões que nós vamos fazer são 8 questões do Enem. Tá? De diferentes Enems, de diferentes anos, para você ver como esses conteúdos podem cair na prova. A ideia aqui é que você revise conteúdos já vistos, mas a ideia também é que você perceba como esse conteúdo pode ser cobrado na prova, né? Quais são as formas, os modelos que isso pode vir a ser cobrado na sua avaliação. Tranquilidade, de boas, em paz todo mundo? Galera, queria convidar vocês para chamar as pessoas aí, convida as pessoas para a live de hoje, que é uma live importante, é uma live de revisão, é uma live importante para a gente rever conteúdos. Diretor, vem comigo. E aí, vamos lá. Questão número 1, não vou me enrolar muito não. Vamos lá. Questão número 1, fala o seguinte. Advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as 2 ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos. Para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega, assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. E aí você lê isso aqui e fala, pô, Leandro, é por isso que eu só me destroço em filosofia. Olha esse texto, não entendi droga nenhuma, né? Tá em grego, literalmente. Calma, respira, vem comigo, vamos lá. Advento da polis. Advento é surgimento. Então, advento da polis é o surgimento da polis. O que é polis? Polis significa cidade-estado, ou seja,
Polis significa as cidades-estado da Grécia. O que são as cidades-estado da Grécia? Eram cidades com autonomia. As cidades-estado eram cidades que tinham completa autonomia administrativa. Elas tinham a própria moeda, elas tinham a própria organização, elas tinham a própria forma de ter o seu exército. Elas eram autônomas. Então, surgiram essas novas cidades. Essas novas cidades, com elas nasce a filosofia. Entre as duas, ou seja, entre esses dois fenômenos, os vínculos são estreitos, ou seja, a filosofia e a polis têm uma relação muito próxima uma da outra. Para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega, ou seja, o mundo grego tinha uma forma própria. O mundo grego tinha uma forma própria de se organizar. Os gregos eram diferentes do resto do mundo, eles tinham uma organização de vida diferente. E isso vai gerar que a filosofia surja. Outra coisa que ele fala é, assim, recolocada na história, ou seja, observando onde a filosofia está na história, ela despoja-se. Despojar é retirar. Beleza? Despojar é tirar para si. A filosofia retira o caráter de revelação, ou seja, a filosofia tira de si a ideia de que ela que revela, que faz as pessoas pensarem em algo. Não, ela tira isso de si, que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios. Você fala, jônios? Jônios é uma região, né? Existia uma região chamada Jônia, que ficava na Turquia, onde hoje em dia, né? Hoje em dia é Turquia, mas na época era mundo grego. Os primeiros filósofos vêm da Jônia. Tales de Mileto veio da Jônia, por isso ciência dos jônios. A razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto porque é Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, todo mundo de Mileto, não viu nascer a razão, ou seja, não foram eles que criaram a razão. Eles construíram uma razão deles, uma forma de racionalidade deles. E aí você fala, tá bom, Leandro, você explicando fica um pouco mais fácil, eu entendo alguma coisa, mas o texto é muito difícil. Tá, vamos para a pergunta, olha a pergunta. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores a saber. Então, repara, ele está falando aqui, ó, os vínculos. Em que momento do texto eu te falei de vínculo? Eu te falei aqui, ó, os vínculos. Tem aqui, ó, vínculo. Opa, vínculo, 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 vínculo. Meu querido, a palavra-chave é vínculo. Qual é o vínculo fundamental que ele está falando aqui e qual o vínculo que o texto fala? O texto fala para a gente o seguinte, que existe um vínculo entre a polis, o surgimento da cidade-estado, com a filosofia. Qual a categoria de filósofos que ajudou esse vínculo a existir? Epicuristas, estoicos, peripatéticos, poetas rapisodos. Deixa eu te explicar uma coisa. Epicuristas e estoicos você não aprendeu, mas vai aprender esse ano comigo ainda. São correntes helenísticas. Os epicuristas e os estoicos vão surgir muito depois da filosofia. Esses caras aqui são filósofos lá do período helenístico. É depois de Aristóteles. É um período posterior da filosofia. Você ainda vai ver isso. Peripatético, é um nome esquisito, eu sei, peripatético, né? Parece patético. Peripatético em grego significa caminhante. Peripatético é aquele que caminha, é aquele que anda. Sabe por quê? O Aristóteles, que a gente vai ver ele ainda, ele era um filósofo que ele dava aula caminhando pelos jardins. E os seguidores iam atrás dele, né? Ouvindo ele falar. E aí os seguidores dele começaram a ser chamados de caminhantes, porque seguiam o Aristóteles. Eram os peripatéticos, beleza? Não tem nada a ver com Aristóteles. Aristóteles é bem depois na filosofia. E poetas rapisodos, não tem nada a ver com os poetas que vão falar das histórias da Grécia Antiga. A resposta é a letra C, os sofistas. Mas assim, a gente não está aqui para acertar a questão. Acertar a questão é de menos. Eu quero que você entenda a questão, para você poder revisar o conteúdo. Os sofistas eram os caras que ensinavam retórica, oratória, né? Os sofistas eram os caras que falavam sobre como as pessoas devem falar melhor, discursar melhor. Esses caras só tiveram espaço devido a polis. Porque nas cidades de estado, as pessoas tinham espaço para falar, para discursar. Essas pessoas vão ganhar notoriedade. Então a gente tem nesse momento histórico espaço para esses caras de ensinarem retórica e oratória. E a filosofia está surgindo no mesmo momento. Então os sofistas fazem parte desse vínculo entre a filosofia surgir e a polis estar surgindo. Gabarito, C de casa. Questão do Enem do ano passado, tá? Quem fez o Enem ano passado viu essa questão aqui. Para você ver que filosofia antiga cai no Enem, caiu ano passado. Tá aqui um exemplo para vocês. De boas, tranquilo, então diretor, vem aqui, ó. Questão número 1. Né, que acabamos de fazer,
gabarito C de correto, né? C de certo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, diretor. Né? E aí, vamos para a questão 2. Né? A questão 2 fala assim: Sócrates, quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon e você já passa mal aí? Você fala, Mênon? Quem diabos é Mênon? Eu nunca ouvi falar desse nome esquisito. Respira, meu querido. Vem aqui, indivíduo, vem comigo. Quem é Mênon? Esse alguém saber se ele é belo, se é rico ou ainda se é nobre. Parece ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa já afirma ser a virtude? Repara que é um texto que você lê e fala assim, entendi nada. Entendi nada. Para quem pega esse texto fora de contexto, não conhece filosofia, fala assim, lindo, texto de maluco, né? Filósofo é coisa de maluco. Respira comigo aqui. Vem minha pergunta. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com o Mênon, então tem um filósofo conversando com um Mênon, beleza? Um filósofo que é o Sócrates. O filósofo Sócrates está conversando com esse cara, esse tal de Mênon aí. É um exemplo da utilização de... Você não entendeu porcaria nenhuma do texto. Você tá lá analfabeto digital na hora lá, perdidinho. Beleza. Mas você já teve aula de Sócrates na vida? Perfeito. Se você já teve alguma aula de Sócrates na vida, você vai reparar que a única opção, a única, que fala algum tipo de conceito que o Sócrates estabelece é a letra B, que vai ser a resposta, método dialético. Mas eu quero que você entenda por que não pode ser as outras. Escrita epistolar. Epistolar, né? Não é de pistola, tá doidão não, calma. Epistolar vem de uma perspectiva de uma escrita religiosa. Não tem nada de religioso aqui sendo colocado, logo não pode ser essa. C, linguagem trágica. Repara, o Sócrates aqui nessa conversa, ele está fazendo uma indagação, está fazendo perguntas, ó. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Está fazendo perguntas em sequência. Não tem nada de trágico em fazer perguntas em sequência, tá? D, explicação fisicalista. Gente, o Enem ele faz uma maldade no coração com você, que ele coloca duas palavras que não tem nenhuma relação e fala assim, vou botar duas palavras aleatórias, porque aí o aluno vai pensar, pô, deve ser assim, deve fazer... Para com isso. Quando você vê duas palavras que você não sabe o significado, você não marca. Não se marca que você não sabe o significado. Letra B, letra D, explicação fisicalista, não, ele não quer explicar nada de forma física. Letra E, suspensão judicativa, também não está suspendendo nada. O que o texto está mostrando é um método que o Sócrates tinha de fazer perguntas em sequência. Essas perguntas que ele faz em sequência é o método socrático dialético. O método socrático dialético, que aqui eles tiraram o nome socrático, deixaram só método dialético. O gabarito vai ser letra B de bola. Se você não lembra disso, olha para cá. O Sócrates era um cara que queria desmascarar os sofistas. Para desmascarar os sofistas, ele faz aos sofistas perguntas em sequência. Essas perguntas em sequência têm a intenção de levar o outro à dúvida, ao questionamento. Por isso, B de bola, diretor, vem comigo. Então, questão número 2, B de bola, né? B de bola. Chega aí, diretor. Vamos lá. O pessoal tá falando aqui. Verdade, o prof fica irritado, ele é uma variante do Feitosa. Pô, o Feitosa é muito mais irritado que eu gosto muito do Feitosa, mas ele é muito mais irritado que eu. Perto do Feitosa eu sou super de boa, né? Eu fico irritado com o Feitosa ficar mais. Abraço, Feitosa. Olha só, questão número 3. Questão 3 fala assim, aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca. E todos os germes são úmidos, e todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que provém. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático. Ao apresentar indivíduo, acorda, olha para mim, olha para cá, olha só. Aquilo que é quente precisa de umidade. Umidade, água. O que é morto, seca, porque faltou água. A todos os germes são úmidos. Todo alimento é cheio de suco, algo molhado também. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que provém. E aí, meu querido, respira comigo aqui. Estamos falando de pré-socráticos, filósofos pré-socráticos. Depois ele te fala, ó, Tales de Mileto. Se ele está falando de Tales de Mileto e está falando de líquido,
É que o Tales de Mileto falava que a origem do mundo, do universo, de tudo que existe é a água. Meu querido, Tales de Mileto é um pré-socrático que fala que a arqué do universo, a origem do universo é a água. Para ele, é de fato a água. E você fala, pô, que papo de maluco. Para ele é a água real. Ele não está querendo uma metáfora. Ele está pela primeira vez, veja bem, pela primeira vez na história, ele está dizendo para a gente que existe uma explicação racional para a origem do mundo. E para ele essa explicação racional é a água. A água como fonte de vida, como aquilo que garante a vida de tudo ao nosso redor. E ele pergunta o que isso apresenta. Olha para mim. Letra A. Abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Meu querido, metafísica é algo que você acabou de aprender comigo em Platão. A metafísica é aquela parte que a gente debate qual a origem do conhecimento, da onde vem o conhecimento humano e por aí vai. Pô, não é isso não, né? Ele não está debatendo o conhecimento humano, tá? Letra B. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Cara, ele está querendo conhecimento científico aqui, um método científico? Não. Ele está tentando observar e tentar descobrir a origem do universo. É isso. C. Justificação religiosa. Ele falou de Deus? Não. De divindade? Não. Então não é religiosa. D. Elaboração poética. Ah, eu vou fazer uma poesia, sabe? Para explicar a origem do mundo. Para com essa droga. Não é isso não, gente. Para com isso. Não é letra D não, tá? Letra E, que é o nosso gabarito. Explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Ou seja, ele quer explicar pela razão a origem da physis. Physis é natureza, ou seja, quer explicar através da razão a origem da natureza. Gabarito, letra E. Letra E, beleza? Letra E de escola. Tranquilidade? Indivíduo, vem comigo aqui, acorda. O bom é que eu dou aula no último tempo, eu tenho certeza que vocês estão dormindo, né? Porque ninguém vai aguentar 2 tempos de biologia, 1 de química acordado, porque é muito chato biologia e química, né? Então tá todo mundo dormindo, mas chega aí, volta pra cá. Vamos lá, gente, questão número 4. Questão número 4, vem comigo. Ó, marcou aqui, ó, ficou laranjinha, ficou bonitinho. Questão 4, olha aí. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se... Ah, só um detalhe para quem tá chegando depois aí. Todas as questões aqui são do Enem, tá? Todas, tá? Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis de soberanos não forem filósofos, genuínos e capazes, e se uma pessoa não coincidir em poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhar das diversas naturezas que em separado buscam uma dessas 2 metas, não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano. Indivíduo, vou te contar um segredo. Platão, ele escreve em formato de diálogo. Como assim? Ele escreve em formato de conversa. Então é como se eu estivesse escrevendo, não uma teoria dissertativa, não. Ele escreve conversando com alguém. Então é normal que no texto de Platão, do nada apareça aqui, Glaucon. Você fala, pô, é Glaucio? É o professor de matemática? Não, calma. Aparecem nomes aleatórios, porque ele sempre escreve trechos de conversas que ele foi tendo. E isso pode confundir você, porque você fala, pô, eu não conheço esse cara. Esquece o nome do cara, segue teu texto. O que ele está falando no texto? Ele está falando no texto que os filósofos têm que ser reis. E se eles são reis, têm que ser filósofos. Por quê? Por quê? Porque ele está falando para a gente aqui uma coisa. Ele está dizendo que na cidade que ele cria, na cidade que ele estabelece, existe uma necessidade do rei ser um rei filósofo. E aí eu quero agora a sua lembrança. A gente teve uma aula aqui, algumas semanas atrás, sobre a cidade ideal de Platão. Lembra disso, indivíduo? Diz que lembra isso? Lembra? Que bom. E nessa aula que a gente falou sobre a cidade ideal de Platão, eu te falei uma coisa. Que o Platão cria essa cidade ideal porque ele é contra a democracia. O Platão entende que a democracia é um modelo defasado, corrupto, é um modelo dominado pelos sofistas. E ele fala uma coisa importante que é o seguinte, ele diz pra gente, né? Ele diz pra gente, o Platão, o seguinte, ele vai dizer que é necessário ter um governo onde os mais sábios governem. E esse governo onde os mais sábios governam é um governo que, segundo ele, é o governo ideal. E esse governo ideal tem uma função, meu querido, que é oferecer justiça.
A função do governo ideal do Platão quer dizer que você tem que ofertar justiça. E aí ele fala, a tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para, ou seja, para que tem que ter essa cidade ideal? Para gerar justiça. Para que tem que ter um filósofo governando? Para gerar justiça, né? Eu gosto da ideia de filósofos governarem. Pode me colocar no governo, eu aprovo, vote em mim, tá? Mas não pode votar em mim porque não é democracia, né? Então é difícil, mas você entendeu. Letra A. Superação de entraves dialógicos. Entrave significa obstáculo, então seria superar obstáculos do diálogo. Ele não está falando que o diálogo é um problema, não é o ponto do Platão. Letra B, que é o gabarito, organizar uma sociedade justa. E é isso, né? Existe uma necessidade de organizar uma sociedade justa. É o que o Platão quer, é o desejo dele, é a vontade dele. Gabarito, letra B de bola. Ah, letra C, formação de um saber enciclopédico. Enciclopédia vem de enciclopédia. Enciclopédia é um local, um livro, uma obra que você reúna todos os conhecimentos humanos. É o Wikipédia. Já viu o Wikipédia? O site Wikipédia é uma enciclopédia virtual, né? Só que antigamente eram em livros físicos, essas enciclopédias. Então, formação de um saber como esse. É isso que ele defende? Claro que não. D. Promoção de igualdade. Essa aqui confundiu muita gente. As pessoas pensam, ai, igualdade é bom. É, igualdade é ótimo, mas o Platão não defende igualdade, não. O Platão defendendo justiça. E para ele, justiça é diferente de igualdade. Ele não quer todo mundo igual. Ele quer as pessoas nas funções que elas nasceram para exercer. Letra E. Consolidação de uma democracia direta. Ele é contra a democracia, não esquece disso, ele é contra a democracia. Gabarito vai ser letra B de bola, tá? Vamos colocar lá, diretor. Letra B. Só de ver o número 4, Renan, eu fico irritado. Porque o Flamengo perdeu de 4 esse domingo, eu tô irritado até agora com aquele maldito do Vitor Pereira, né? Pelo menos serviu para isso, ele saiu. Mas não vamos falar de futebol não, que eu já tô irritado. Os alunos já estão falando que eu tô irritado, né, na aula hoje. Se eu continuar falando isso, eu vou ficar mais irritado ainda, né? Chega aí, diretor. Chega aí, diretor. Olha só. Tranquilidade, gente. Então aqui, letra B de bola, ficou laranjinha. Tranquilidade, de boas. Vamos para a questão 5. Vem comigo aqui, questão 5. Olha o pessoal me zoando ali, ó. Deixa o homem trabalhar, faz o L, né? E por aí vai, né? Vai ter volta, gente, vai ter volta, tá? Vai ter volta. Vão ficar me zoando, eu vou ensinar tudo errado pra vocês. Eles vão errar no Enem, vou fazer vingança com vocês, gente. Mas vamos lá. Questão 5. A questão 5 fala o seguinte. Alguém perguntou ali o que é epistemologia, o que é logos. Eu vi ali alguém falando, né? Logos vem de lógica, tá? Logos significa lógica, ou seja, logos é lógica, é conhecimento lógico, tá? Epistemologia é busca pelo conhecimento. Então, epistemologia é o ato de você buscar o conhecimento humano. Tranquilo? Vamos lá, gente. Questão número 5. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, por exemplo, por um salário eles ensinavam aos seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam meu querido, questão dada, questão dada. Se aqui cair no Enem, você vai abrir um sorriso daqui até aqui, porque é questão dada, sabe por quê? Ele está defendendo os sofistas. Fala assim, sofista é brabo, sofista é muito bom, são pedagogos, ensinavam as pessoas a falar melhor, por um dinheiro, ensinavam as pessoas receitas para persuasão. O texto só defende os sofistas. E ele fala, o texto apresenta uma característica dos sofistas, ou seja, algo que eles faziam. Mestres da oratória que defendiam o quê? Então a pergunta é, o que os sofistas defendem? O que eles estão defendendo, né? E aí, letra A, ideia do bem, demonstrada na mente com base na teoria da reminiscência. Meu querido, em algum momento, o sofista fala, eu defendo o bem, sabe? Eu sou uma pessoa positiva, sim, sabe? Eu defendo... Não, ninguém falou de defender o bem.
né? Quem vai falar de defesa do bem, do mal, é mais pra frente. Vai ser Santo Agostinho, são outros autores da filosofia. Não tem a ver com a teoria dos sofistas, tá? Letra B, relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Meu querido, é a resposta. Assim, guarda uma coisa. A cada 10 questões que caem de sofistas, 9 o gabarito é relativismo. Por quê? Os sofistas eram autores relativistas. Eles eram autores que defendiam a verdade de forma relativa, o discurso de forma relativa, a verdade como cada um tendo a sua. Então o Renan teria uma verdade, eu teria outra. A Maria Vitória uma verdade, a Amanda, o Pedro, a Miriam, a Amanda, cada um com a sua verdade e eu com a minha. Existe uma ideia que a verdade é algo individual, meu querido. Meu querido, vem comigo, olha só. Relativismo. Ouviu falar de sofista? Já fica olhando com mais carinho para a opção que fale de relativismo. Tá? Porque é isso que eles defendiam. Uma verdade relativa, variável, cada um tem a sua. Essa foi nossa aula, sei lá, número 3, número 4. Foi uma aula bem no comecinho que a gente falou sobre isso e é uma aula bem importante. Tá? Relativismo é a resposta. Ah, Leandro, ética, ciência, religião. Os sofistas, a preocupação deles não era com um tema específico, como a religião ou como a ciência, não. A preocupação dos sofistas era o ensino da oratória, da fala. E eles diziam que essa fala, ela expressa uma opinião do indivíduo. E essa opinião é sempre verdadeira, porque é a dele. Por isso que eles são relativistas. Tranquilo, de boa, gabarito B de bola. Agora tem a Luana falando que eu tô feliz. Primeiro falar que eu tava bolado aqui, que eu tava puto. Agora falar que eu tô feliz. Os alunos do ProEnem são meio bipolares, né? Gabarito B de bola. Cheguei, diretor. Questão 5, B de bola. C, B, E, B, B, né? Show de B. Questão 6. Cheguei, diretor. Questão 6. Vamos fazer comigo aí, questão 6. Essa questão aqui, ela é de Aristóteles. E você fala assim, pô, Leandro, você ainda nem explicou Aristóteles. Por que você quer dar uma questão de Aristóteles? Calma, eu vou te falar dessa questão. Quer saber? Faz o seguinte, diretor, passa a questão pra mim. Vai pra mim pra cá, pro quadro. Deixa eu botar essa questão por último. Bota na 7 pra mim pra gente ver a resposta. Botou na 7? Show, perfeito. Depois eu vou deixar essa pro final, a 6. Porque eu quero fazer a 6 pra já fazer o gancho pra você voltar aqui na próxima aula pra gente começar a falar de Aristóteles. Questão 7. Chega aí. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando, olha essa frase, tu te ocupas de ti? Aí você fala, pô, Leandro, essa frase aqui podia estar atrás de um caminhão, né? Ela podia estar ali na frase de autoajuda, mas respira. Quando ele fala essa frase, tu te ocupas de ti, repara, tu te ocupas de ti. O que essa frase quer dizer? Ele está perguntando se você se preocupa com você mesmo. Se você se ocupa com você mesmo. O Sócrates, ele era um autor que ele dizia que antes de você analisar o outro, antes de você olhar para o outro, você tem que olhar para si mesmo. Para si mesmo. Essa frase bonitinha que serve para você botar legenda no Instagram, assim, uma foto, você na paisagem, ai, tu te ocupa de ti. Essa frase, ela tem um significado. Porque essa frase, ela está te perguntando o seguinte, olha, você realmente, ao invés de olhar para outras pessoas, de analisar outros indivíduos, está olhando para si? Está pensando com si mesmo? Está olhando para a sua própria realidade? Essa é a questão aqui trabalhada. Então, quando ele fala, tu te ocupas de ti, ele está perguntando se você olha para si mesmo. Se ao invés de você perguntar para outro indivíduo, você olha para si, pergunta de si. Depois ele fala, o Deus o encarregou disso. É sua missão. E ele não a abandonará. Mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição do filósofo. Então, repara, a posição do filósofo é reparar no cuidado dos outros. Mas a pergunta fundamental que o Sócrates fazia era, se tu te ocupas de ti, se você pensa com você mesmo. A pergunta o fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática. Então, apesar de o texto ser um texto do Foucault, ele está falando sobre filosofia socrática, porque ele cita o Sócrates aqui. E ele fala, presente em sua ação dialógica. Então, qual o princípio moral do Sócrates que está no texto? O princípio moral do Sócrates que está no texto é o seguinte, muitas pessoas marcaram a letra B nesse ano. Porque eles pensaram assim, ai, eu lembro do Leandro, sabe, falando de ironia. Calma. Mas quando a gente falava de ironia com o Sócrates, é que ele queria mostrar para o outro que ele não detinha todo o conhecimento, né? Ele queria mostrar para o outro que ele não detinha a verdade, que ele não detinha a totalidade da verdade.
Agora, esse texto falou sobre isso? Não. Esse texto está falando, né, do indivíduo se ele pergunta para si mesmo. Se ele se preocupa com si mesmo, né? E se ele preocupa com si mesmo, né, é para examinar a própria vida. O Sócrates está falando aqui de um exame próprio, de um exame consigo mesmo. O gabarito vai ser a letra A, examinar a própria vida, tá? Então, questão 7, letra A. Questão 7, letra A. Chega aí, diretor. Questão 7, letra A. Tranquilidade, de boas. Olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa última questão que a gente fez agora é uma questão que ela é basicamente uma questão ligada ao texto. Você podia nunca ter visto Sócrates na vida. Você conseguiria responder através do texto. Ah, Leandro, toda questão de filosofia é assim? Não. Né? Claro que não. A maioria das questões de filosofia, elas exigem conhecimento prévio. Você sabe quem é o autor, conceitos, temas. Agora, essa aí você consegue fazer somente com o texto, tá? Volta, vem, diretor. Questão número 8 também é já do Aristóteles, para a gente começar já a falar de temas que vamos trabalhar na próxima aula, tá? E aí, eu quero que você... Vamos botar aqui na questão 6, porque essa questão 6 é importante para mim, para a gente poder tratar de um tema, já que a gente vai fazer um gancho para a próxima aula, que nós vamos aprofundar esse tema já na próxima aula. Diretor, vamos no quadro que é melhor. O Aristóteles, ele é o autor, que ele é o discípulo do Platão, né? O Aristóteles, ele é o autor, que é o discípulo do Platão. O Aristóteles, por ser o discípulo do Platão, é natural que ele trate e que ele fale dos mesmos temas que o Platão falava. Então, se o Platão fala de política, ele vai falar de política. Se o Platão falava, por exemplo, sobre ética, ele vai falar de ética. Se o Platão falava de conhecimento, o mito da caverna, ele vai falar de conhecimento. Então, vários temas que existiam, né, segundo a visão platônica, também vão existir na visão aristotélica. Entre esses vários temas que existem na visão aristotélica, tem uma coisa muito importante. O Aristóteles, ele é um cara que ele tenta entender e tenta pensar para que nós, seres humanos, servimos. O Aristóteles é um cara que ele tenta entender qual é a funcionalidade, a utilidade de nós, seres humanos. Você pode pensar, Leandro, eu nasci, sabe? Eu nasci para ajudar o próximo. Ah, não, Leandro, eu nasci para sofrer. Eu nasci... Calma, respira, fica triste assim não. Mas existe, né, na filosofia, historicamente, uma disputa entre os autores para tentar entender para que nós existimos, qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo. O Aristóteles vai ser um autor que ele vai dizer uma coisa importantíssima. Ele vai dizer que nós, né, e quando eu falo nós, somos nós indivíduos, todos nós temos uma coisa que os gregos chamavam de telos. O que é esse telos, tá? O telos, segundo os gregos, seria a sua finalidade. Segundo ele, tudo no mundo possui uma finalidade. Aristóteles dizia que tudo ao nosso redor, tudo que está no mundo, possui uma finalidade. E aí você pergunta, Leandro, mas então qual é a minha finalidade? Para o que eu sirvo? Aristóteles é um coaching fora de época, porque ele vai dizer assim, ó, você serve para ser feliz. Fofo, né? Bonitinho. Ele é bonitinho, Aristóteles. Ele vai dizer assim, ó, você nasceu para ser feliz. Ele vai dizer que a finalidade do ser humano, o telos do ser humano, aquilo que o ser humano serve, ele serve para ser feliz. A grande função da sua existência, segundo a visão de Aristóteles, é a finalidade, e a sua finalidade é ser feliz. Então, Aristóteles é um cara que vai dizer pra gente, vai falar conosco, né, que a função fundamental do ser humano é alcançar, é chegar, é possuir essa felicidade. Agora, a pergunta fundamental que você tem que me fazer, eu espero que você tenha feito na sua cabeça aí, é o seguinte, tá, Leandro, eu entendi. Eu nasci para ser feliz, bonitinho. Agora, como? De que maneira? E aí o Aristóteles vai dizer pra gente que para você alcançar essa felicidade, tem dois caminhos. Tem duas coisas que você tem que fazer. Tem dois caminhos que você tem que realizar. Primeira coisa, ele vai dizer que você quer ser feliz, ótimo, bonito. Agora você tem que ser uma pessoa ética. Se você quer alcançar essa felicidade, você tem que ser ético. Essa ética é uma virtude que você vai ter. Agora, legal, Leandro, eu tenho que ser ético. O que significa ser ético, segundo Aristóteles? Para ele, ser ético significa ter comportamentos baseados na mediana. O que é um comportamento baseado na mediana?
é um comportamento sem exageros. Sem exagero e sem falta. É um comportamento em que eu não tenha nem excessos e nem ausência. Eu não preciso ter um comportamento em que eu sou feliz o tempo todo, mas também não posso ser triste sempre. Eu não preciso comer um rodízio de carne e me matar de comer, mas também não posso passar fome. Eu não preciso ser alguém que não durma nada, mas também não tenho que dormir 20 horas por dia. Eu não tenho que ser alguém que diga sempre sim, mas também não posso nunca dizer sim. Ou seja, segundo ele, eu vou ser ético com essa mediana, com esse comportamento mediano. Isso é bom para redação, hein? Você falar que o ser humano é ético quando atinge essa mediana, quando consegue esse meio termo. A segunda coisa que ele fala para nós de como você vai ser feliz, alcançar a felicidade, ele vai dizer que você tem que buscar o bem comum. Ué, Leandro, como assim o bem comum? Ele fala que você tem que se envolver politicamente para buscar o bem comum. Quando eu falo de política, você pensa em candidatos, você pensa em Lula, Bolsonaro, esquece isso, não é essa política. A política aqui é a arte de viver coletivamente. Ele fala que você não consegue ser feliz sozinho. Ele fala, parece a música música de pagode, você não é feliz sozinho, mas calma, é mais que isso. Ele vai dizer que você, para ser feliz, tem que ser feliz coletivamente, que é importante que você viva uma sociedade, porque ele fala que o homem é um animal político. O homem é um animal político, ou seja, o homem precisa, para alcançar a felicidade, estar coletivamente envolvido com o bem comum do seu grupo social, tá? Essa felicidade do Aristóteles, que é essa felicidade que se baseia na ética e no bem comum, tem um nome só para ela. E o nome dela é eudaimonia. Olha que nome gostosinho, que nome bonito de guardar. Eudaimonia, beleza? Essa felicidade do Aristóteles que você atinge com ética e vivendo coletivamente, vivendo socialmente, vivendo com bem comum. Quem gosta de print, tira o print e vem pra cá. Né? E aí a pergunta fala assim, ó. Vemos toda a cidade é uma espécie de comunidade, todo mundo junto. A toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem, ou seja, todo mundo quer ser feliz. Se todas as comunidades visam algo bem, é evidente que a mais importante de todas elas, que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa o mais importante de todos os bens. Ou seja, a cidade, ela visa o bem coletivo, segundo Aristóteles. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, ética e política, pois conduzem à eudaimonia, ou seja, a vida na cidade, se você for ético, se você for político, vai te levar à felicidade, que é a eudaimonia. Ai, Leandro, não entendi. Respira, nós vamos ter uma aula só sobre Aristóteles nas próximas semanas, tá bom? Meus queridos, minha hora tá dando. Vou mandar você colocar lá o print de novo, A seja que a gente fez aqui é a letra A. A questão número 8, eu vou deixar pra gente falar na próxima aula, porque ela já é de Aristóteles. Tá bom? Meus queridos, excelente semana pra todos, fiquem muito bem. E assim, pra quem entrou depois de quem tá perdido, quem quiser assinar o ProEnem, usa o cupom de desconto lá, Vieira. Tá? Abraço, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.